Oi, pessoal! Quero reforçar com vocês alguns pontos hoje sobre a nossa aula de educação emocional. Fora as perguntas que eu selecionei, eu acho importante fazer algumas observações. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a idade da criança. Uma criança de 2 anos, 1 ano e pouco, 3 anos, elas não têm uma habilidade psicomotora, psiconeural e psicocognitiva também para assimilar o que são emoções e como lidar com essas emoções. Isso começa a ficar de fácil compreensão para a criança a partir dos 4 anos. Então, como que a gente faz nos casos das crianças mais novinhas? Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente fala sobre educação emocional, o ponto principal, a base de uma educação emocional começa pelo pai, pela mãe ou pelos cuidadores, tá? E nunca é da criança para com o adulto. Não adianta exigir da criança um amadurecimento emocional se o pai e a mãe não têm isso, tá? A gente sempre vai ser o exemplo dessas crianças. Então, primeiro a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a identificar os nossos limites, identificar as nossas dores, para que então a gente separe o que é nosso daquilo que é da criança. Tendo isso em mente, a gente tem que entender que a dinâmica da nossa casa deve ser fortalecida com uma base emocional saudável. Então, eu me comporto de uma forma emocionalmente saudável, meu marido se comporta de uma forma emocionalmente saudável e juntos nós conseguimos mostrar através do exemplo e através do ensinamento como que os nossos filhos devem lidar com as emoções, respeitando a faixa etária dessa criança. Querer que uma criança lide com as suas emoções só para que isso não te sobrecarregue diante das tarefas que você tem durante o seu dia, que são muitas, e isso de fato é o que deixa a gente estressado, e não necessariamente a birra da criança, não vai funcionar. Tá? Então, assim, a ideia é que a gente, como eu disse, separe o joio do trigo. Uma organização da nossa rotina facilita para que a gente consiga impor a rotina da criança. Muito fala-se por aí sobre a rotina da criança. A criança tem que estar dentro de uma rotina, e tem mesmo, porque quando a criança não segue uma rotina, isso causa insegurança, isso causa estresse, isso causa medo, tá? E tudo isso geram comportamentos que podem se tornar mais agressivos, mais birrentos, mais de difícil acesso aos pais, né? No sentido de controle emocional. Então, a criança deve sim ter uma rotina, assim como os pais dessa criança devem ter uma rotina. E aí, o que acontece? Separa, como fazer então? Separa tudo que você precisa fazer ao longo da sua semana, faz um cronograma, faz um planner. Essa semana eu preciso disso, 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 disso e disso. E aí, você separa durante 7 dias, de domingo até o próximo domingo. Nesses quadradinhos de 7 dias, você vai dividir tudo que você colocou, listou, fez uma tarefa. Tem aqui, ó, 10 coisas que eu preciso fazer ao longo da semana. Como eu divido isso de domingo a domingo? Porque senão, se a gente não faz um planejamento da nossa semana, nós somos mães, gente. Eu não sei como funciona na nossa casa, mas se eu não fizer um planejamento da minha semana, isso daqui vira de perna pro ar. Como que dá conta de casa? Como eu tô falando que eu não tenho ajuda, eu não tenho babá, eu não tenho empregada, sou tudo eu comigo mesma. Eu trabalho em atendimento, eu trabalho aqui com grupos, com Instagram, com tudo, eu dou aula. Então, assim, como que administra? Então, se a minha rotina não estiver alinhada com a rotina do Mateu, não dá, é para bater fora do bumbo, não consigo ajustar nada dentro da minha casa. Então tem que ter um dia certo onde eu vou lavar a roupa dele, onde eu vou lavar a minha roupa, onde eu vou limpar a minha casa, onde eu vou preparar minhas aulas, onde eu vou me dedicar aqui a abrir o meu Instagram, a abrir meu grupo, a fazer minhas mentorias. Então, assim, tudo isso tem que estar dentro de um cronograma, tá? Porque senão é muito difícil a gente conseguir ajustar isso contando só com a nossa mente. Então, para a gente se desestressar com alguns comportamentos da criança que vão demandar tempo da nossa parte, então a criança está tendo um ataque de birra. Eu já falei isso para vocês, já quem tá assistindo os vídeos tudo certinho, acompanhando tudo certinho, já tá com muita resposta na ponta da língua.
Um ataque de uma explosão emocional de uma criança dura em torno de 90 segundos. Só que coloca 90 segundos de algo estressante na vida de uma pessoa que está altamente estressada. Isso é uma bomba atômica prestes a estourar. Então, nesses casos, não adianta querer ensinar para a criança se acalmar. Meu filho tem 1 ano, 2 anos, vai lá e fala assim, se acalma, meu filho, né? Você tem que saber lidar com suas emoções. Gente, claro que não, né? A gente aprende primeiro a lidar com as emoções. Então, fazer um cronograma da sua rotina, montar um cronograma da rotina da sua criança e olhar para ver se casa esses cronogramas é fundamental para diminuir o seu nível de estresse, para que quando você tenha que orientar o seu filho no momento de explosão, no momento em que ele está precisando de um suporte emocional, você não esteja fora da casinha. Porque se você estiver fora da casinha, você deixa, o seu filho já está fora da casinha. Você está fora da casinha, vira um fuá aí dentro. Não vai rolar. Então, assim, última coisa, não ache que isso é um passo de mágica, tá? Quanto tempo a sua criança demorou para andar? Quanto tempo sua criança demorou para falar? Quanto tempo sua criança demorou para engatinhar, para aprender a escrever, para aprender um monte de coisas? Demora, tá? Então, lidar com suas emoções, lidar com algumas questões que a gente precisa ensinar, tudo, na verdade, tudo que a gente precisa ensinar, a gente tem que colocar ali um prazo de tempo, tá? Que não é estipulado por nós, e sim pela assimilação e pelo amadurecimento cerebral e emocional dessa criança. Então, não queira falar assim, eu já falei pro meu filho tem 1 ano e 1 mês. Eu já falei várias vezes pra ele não tacar o objeto. Gente, não vai continuar falando, amor. Você vai ter que ficar falando. Porque ainda é um comportamento instintivo da criança nessa idade, tá? É o esperado. Então, você vai ensinar, você vai mostrar, você vai dar outra opção para essa criança. E no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, ela vai estar fazendo tudo de novo igual. E você vai ter que fazer tudo de novo mesmo igual também. Só que é por isso que eu tô falando. Se o nosso nível de estresse já tá nas tampas, e aí vem a criança e exige de que a gente fique falando mais 300 vezes o que a gente já falou, a gente vai descontar na criança o estresse. O estresse não é da criança. O estresse é das nossas atividades que não estão bem organizadas naquele dia, tá bom? Então isso já vai facilitar bastante para que a gente separe joio de trigo, para que a gente comece o processo de educação emocional através de nós mesmos. Por isso que o cantinho do conectar, o cantinho da calma, que eu sempre falo para vocês fazerem para criança, eu acho que é uma das coisas mais importantes para se ter numa casa, entendeu? Daqui a pouco, quando o Matheus tiver um cadinho maiorzinho, eu já vou fazer isso aqui, eu já vou comprar uma cabaninha para ele, não precisa comprar, tá? Você pode ser um cantinho da sua casa que seja o cantinho do seu filho, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma cabaninha de lençol, tá? Então, assim, eu já quero que ele tenha o espacinho dele, mas isso vai exigir dele uma compreensão maior que agora ele não tem, para que a gente faça o cantinho do acalmar, do conectar. E a gente precisa ter o nosso cantinho também. Se você tá percebendo que você tá estressada demais, que não tá dando conta, ou você pede suporte para alguém, e caso você não tenha suporte, faça o seu cantinho, a sua cabaninha. Vai para um lugar, espera 90 segundos e volta para a ação que você estava tendo ali naquele momento, tá? Antes de trocar a fralda da criança que tá esperneando, gritando, batendo, fazendo a Terceira Guerra Mundial, deixa a criança 90 segundos ali cagadinha, tá? Deixa ela cagada 90 segundos e dá uma retirada. Sai do recinto, toma um golinho de água, espera 90 segundinhos, respira, chama ajuda de todos os deuses, de todos os santos, de tudo que você acredita na face da terra. Respira, volta lá e troca essa fralda cagada num estado de espírito um pouquinho melhor, tá bom? Então não é mágica, não tem solução imediata, não tem o negócio de falou, entendeu, papum, porque essa não é a realidade, não é assim que funciona. A gente tem que falar 1000 vezes até a criança assimilar isso, assim como ela treina 1000 vezes um comportamento até que ela consiga executar com perfeição.
Então é isso, espero que tenha ajudado o material compartilhado aqui hoje. Espero que isso traga paz pro coração de vocês, porque não tem nada de anormal acontecendo na sua casa. Pandemia, filhos, birras, estresse, isso tira qualquer um do eixo, tá bom? Não é um problema seu, não é um problema de dentro da sua casa, não é um problema da sua criação, é só uma questão de administração emocional e de rotina, tá? E com alguns ajustes dá para melhorar sim significativamente a dinâmica da sua família. Um grande beijo e amanhã tem mais, hein?